O texto em que nós vamos ler, querido, ele já fala um pouquinho do que acontecia lá atrás, na igreja primitiva. Quando ela estava nascendo, você vai ver a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das cartas aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. No capítulo 4, no verso de número 11, estamos juntos. A palavra de Deus diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo, queridos, o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano, amada igreja, de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, amada igreja, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, faz o crescimento do corpo para a edificação em amor. Amém, meus queridos? O verso 14 eu destaco ele, porque Paulo escreve dizendo para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por uma roda, por todo o vento de doutrina que aparece, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo o Senhor. É esta boa palavra, querido, que eu gostaria de compartilhar com você esta noite. Vamos orar, meus irmãos. Papai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão bom conosco. Estar aqui, Pai, é um privilégio. Estar aqui em família é uma dádiva. Estar aqui, papai, ouvindo a tua voz, sabedores de que a orientação do céu, ela muda a nossa vida. Ela torna o fraco forte. Ela torna o perdedor invitorioso. Ela faz do incapaz alguém capaz de remover montes e montanhas. Em ti, Pai, nós nos tornamos mais que vencedores. Mas essa verdade, Pai, que acompanha a tua igreja, é uma verdade, Pai, que precisa estar inserida dentro de nós em toda e qualquer situação. Nós não podemos vacilar, Pai, porque eu tenho certeza, Rei da Glória, que existe alguém ao nosso derredor, um inimigo ao nosso derredor, que enquanto nós falharmos, Pai, se em algum momento a tua igreja, Pai, se inclinar, esse inimigo, ele é astuto, e ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós queremos crescer e crescer para a honra e glória do Senhor. Por isso nos ensine mais uma vez. Encoraja, levanta mais e mais a tua igreja, porque a igreja que o Senhor vem buscar é linda e adornada. Traz essa igreja à existência, ajusta, Pai, toda ela, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, aumenta o corpo, mas aumenta com saúde, aumenta com vigor, aumenta com força, aumenta com sabedoria,
Aumenta, Pai, ao ponto do inimigo declarar: essa cidade eu não piso, porque ali é um povo forte do Senhor. Faz isso, papai, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Querida igreja, um momento da sua atenção. É notório a preocupação de Paulo quando ele escreve à igreja de Éfeso, falando para ela, querido, do cuidado que ela deveria ter a respeito de um crescimento, de um aperfeiçoamento. O texto diz: crescendo na palavra e nos ensinamentos do Senhor. Ele escreve, querido, falando a respeito de uma igreja que deveria crescer, baseada, querida igreja, em pilares estabelecidos desde o início por Jesus, pela igreja apostólica e por todos aqueles que viriam depois. A igreja cristã, quando nós falamos da igreja cristã, nós mencionamos também a igreja apostólica romana. Quando nós falamos de igreja cristã, nos primórdios, no início, na igreja apostólica, nós precisamos pensar em igreja católica também. Porque ela nasceu santa. A igreja católica nasceu santa. A igreja cristã nasceu santa. Mas Paulo, querido, conforme ele ia visitando as igrejas, porque ele era um apóstolo itinerante, ele ia vendo, querido, que essa igreja, ela estava sofrendo ataques. Ataques de um inimigo, querido, que sempre teve como alvo destruir igrejas. Igrejas que são do Senhor. Um dos momentos em que essa igreja é tentada a ser derrotada é com as falsas heresias e com as falsas doutrinas. Por isso ele escreve dizendo: olha, cuidado, quando ele escreve a igreja de Éfeso, cuidado com o vento de doutrina, cuidado com aquilo que está se ensinando, porque se vocês não crescerem na fé, se vocês não investirem na fé que vocês têm, essa fé, ela pode ser desraigada de dentro de vocês. Essa fé pode perder o vigor, a força, e vocês vão passar a ser levados por qualquer vento de doutrina. Era o cuidado que o apóstolo tinha. Passaram-se os anos, querido, e você vai perceber que essa igreja que era cristocêntrica, que viveu tudo aquilo que Jesus ensinava, ela passou a ser vitoriosa, porque quando o Espírito Santo desceu sobre ela, a Bíblia diz que sobre ela veio o poder de Deus. E essa igreja que até então via os milagres através de Jesus, agora ela passou a fazer os milagres que Jesus fazia. Ela não só vê, mas agora ela é participante dos milagres do Senhor. Paulo é um destes, querido, que teve um encontro maravilhoso com o Senhor, e você conhece a história. O Saulo se tornou Paulo de verdade. Você não vai encontrar Paulo querendo ser Saulo em nenhum momento. Você não vai encontrar Paulo com saudade do passado em nenhum momento. Você não vai encontrar Paulo, querido, com o coração duvidoso daquilo que ele estava seguindo. Pelo contrário, ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Em nenhum momento dos textos bíblicos você vai encontrar esse apóstolo desanimado querendo voltar. Mas o fato é, querido, que enquanto a igreja ela ia caminhando, novos adeptos vinham. Até, querido, que mais adiante, essa igreja, que era a igreja cristã, ela vai começar com um novo ensinamento. Um ensinamento de que a salvação seria através de obras. Um ensinamento, querido, que iria contaminar todo o contexto da igreja. A salvação através de obras. Eles começaram a perceber, querido, que esse ensinamento era um ensinamento lucrativo. Vou te dar um exemplo. No passado, querido, e não muito distante,
A igreja já prostituída, ela começou a vender terrenos no céu. A igreja cristã, por mais que você diga, pastor, isso é loucura, eu posso te dizer, é vento de doutrina, querido. Mas não é que tinha quem cresce nisso? Tanta verdade, querido, que até mesmo trazendo para os nossos dias, no nosso país, você vai encontrar igrejas católicas dos séculos passados, onde se tem vários altares. Eu já visitei algumas delas. Não há problema você entrar em lugares históricos, até porque é necessário conhecer a história para poder estar comparando diante da palavra de Deus, querido, para poder ensinar aquele que nós vamos ter a oportunidade de ensinar. Eu sempre fui alguém, querido, que gostei de pesquisar, de ter a história sendo contada de alguma forma, para que a palavra de Deus, querido, ela venha como peça fundamental, mudando toda a história da humanidade, porque é sempre isso que acontece. A palavra de Deus é poderosa, o nosso Deus é poderoso. Mas o fato é que a igreja cristã prostituída, ela começou a vender terrenos no céu. Então ela começou a anunciar para aqueles que tinham muito dinheiro, que o lugar mais perto do céu na terra seria o altar das igrejas católicas. Então eles começaram a vender, querido, o lugar onde eles pudessem, depois da morte, colocar seus corpos. Nós temos várias igrejas no nosso país, onde há vários altares, e os ricos fazendeiros, que aqueles endinheirados compravam aquele lote, aquele terreno, e não só depositavam seu corpo ali, mas eles enchiam o altar de ouro, para dizer que aquele lugar era deles. Eu fico pensando, querido, que chance teria o mais pobre, que chance teria o miserável de herdar um lugar no céu, numa doutrina que dizia, para ter o céu tem que comprar. A igreja, ela foi se prostituindo de tal maneira que ela se vendeu. O Papa passou a ser Deus na terra. E esse ensinamento foi crescendo, a ponto deles saberem, querido, que a indulgência daria muito dinheiro. E foi aí que se criou tantos santos e tantas imagens. Tudo era vendido. A igreja cristã começou a se corromper. Depois das indulgências, vieram também, querido, os flagelos, as penitências, onde as pessoas, querido, que tinham um ensinamento inculcadas dentro delas, no coração delas, para ser salvo, eu preciso pagar algo. Então elas começaram a fazer as suas penitências. Ainda hoje, querido, não é difícil você encontrar alguém com a cruz na Dom Pedro indo para Aparecida. Eu já encontrei vários. Que ensinamento é esse? Lá de trás da igreja prostituída, que dizia, olha, para ser salvo precisa pagar, para ser salvo precisa sofrer, para ser salvo precisa ter esse vínculo com a religião. Quantos de nós, querido, em algum momento da nossa vida não fez algo de penitência, não pagou algo, não comprou algo? Se você me perguntar, querido, é triste dizer, até mesmo hoje a igreja cristã e evangélica, ela também está se prostituindo. Não é difícil você encontrar uma igreja protestante, evangélica, fazendo esse tipo de coisa. A mesma prostituição do passado, do início da igreja. Mas a palavra de Deus diz, querido, que o Senhor sempre tem um remanescente. Eu vou dizer de novo, o Senhor sempre tem um remanescente. O Senhor sempre conta com um coração totalmente dele para começar uma nova fase. E foi isso que ele encontrou no coração de um monge alemão em Wittenberg.
um monge alemão chamado Martinho Lutero, no ano de 1517. Ele era alguém que pertencia à Igreja Católica. Mas ele começou, querido, a ser visitado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz, querido, que ele começou a escrever a Bíblia. A história diz que ele começou a escrever a respeito daquilo que estava sendo revelado para ele. As chamadas 95 teses de Martinho Lutero. Essas teses, querido, começaram a confrontar aquilo que até então era a igreja cristã. Na cidade de Wittenberg, na Alemanha, havia uma igreja chamada Igreja do Castelo. Tanto é verdade, querido, que quando ele compõe Castelo Forte, eu penso que ele olha para a igreja, ele pensa na igreja e ele diz: Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é de Martinho Lutero. Esse hino lindo que nós louvamos a Deus até nos dias de hoje. Quando ele olha, querido, para a igreja e vê ela se prostituindo, ela vendendo tudo, ela cobrando, querido, todo tipo de reza, de bênção, de crucifixo, de corrente, de amuleto. Ele ficou horrorizado. E ele começou a buscar Deus. Ele entrou num debate dentro dele, como Paulo entrou. Paulo ficou 3 dias, querido, sem ver a luz, sem enxergar nada, porque dentro dele algo precisava ser resolvido. Eu persigo e mato. E o Senhor disse para ele: agora você vai ser um deles e vai fazer o que eles fazem. Ai, querido, é uma revolução dentro de nós. É um tratamento, ai, querido, de choque, ou melhor, de fogo dentro de nós. Precisa tempo. Alguém que vem caminhando há tanto tempo, fazendo uma coisa que acha ser a coisa certa, e de repente, querido, numa cristocidência, a coisa começa a mudar. Martinho Lutero, querido, era um monge, era um homem ligado ao catolicismo, e dentro dele houve uma revolução. Ele escreve as teses e ele vai colocar em frente à Igreja do Castelo, porque havia um mural onde era colocado, querido, tudo que era importante para a sociedade. Eles colavam lá, eles pregavam lá, de frente da igreja. Era o local onde os habitantes daquela cidade pudessem ler, dizendo isso aqui é importante. E ele coloca 95 teses. E ali começa, querido, a reforma protestante, a mudança. Ele escreveu algo novo? Não, querido. Ele escreveu o que já havia sido de alguma forma escrito ou ensinado. Ele vai apenas voltar à origem para dizer o que era de verdade, o que Cristo requeria da sua igreja. Ele vai tirar, querido, do meio de tudo que é santo. Ele vai purificar, ele vai peneirar, ele vai estudar, porque ele estuda muito. E ele vai dizer: do que fica, ficou isso, o que é importante para que a igreja seja salva. E ele vai começar, querido, a lutar contra toda a heresia da época. Pastor, há perseguição, uma perseguição tamanha sobre ele. Mas ele não desiste, querido. Porque quem serve a Deus é valente. Diga para o teu irmão: quem serve a Deus tem que ser valente, querido. Aleluia. Aí diga de novo para ele, querido, faz um apelo. Quem serve a Deus tem que ser valente, meu irmão. Tem que ser valente. Tem que ser valente. Quem serve a Deus não pode desistir. Quem serve a Deus vai ter que confrontar. Quem serve a Deus vai ter que interagir. Quem serve a Deus não pode se esconder. Sempre foi assim, sempre será. Martinho Lutero, querido, dá origem então a essa reforma. Os luteranos vêm depois, os calvinistas vêm depois, os protestantes vêm depois. São grupos, querido, de irmãos que vão de alguma forma abraçar a causa
que Martinho Lutero deu início e vai trazer a igreja de novo para o centro da vontade de Deus. Ela havia se prostituído, ela havia abandonado o caminho, ela havia criado para ela mesma um tipo de ensinamento que Jesus em nenhum momento ensinou, em nenhum momento pediu. Pastor, mas não tem dízimo e oferta? Ah, querido, que tem. Mas na época de Jesus tinha. Não é disso que eu estou falando. Até porque você nunca viu nesta igreja e nunca vai ver alguém vendendo oração. Tinha-se oferta, querido, na época de Jesus, e as mulheres faziam questão de levantar essas ofertas. Havia no meio da igreja apostólica, querido, um senso, uma verdade que todos deveriam vender tudo que tinham e repartir com os necessitados, com aqueles que tinham necessidade. Lê o texto de Atos e você vai encontrar Ananias e Safira e você vai ver eles vendendo a propriedade e retendo parte, mais do que devia. É claro, querido, que a obra de Deus, ela vai requerer sim oferta e dízimo, porque isso é de Deus e santifica o que fica na tua mão. Isso para mim está muito claro. Mas o que a igreja prostituída, e mais uma vez eu digo que a igreja dos nossos dias, a igreja evangélica também prostituída faz, é vender aquilo que é de graça. Dá nojo, querido, ouvir as rádios evangélicas, que se tem um louvor e se você está ali glorificando a Deus, termina o louvor, já entra, querido, uma pregação apontando a venda, o comércio, o manda o envelope disso, compra isso, compra aquilo, e você fica enojado, querido, num instrumento tão poderoso que deveria falar de algo que é de graça, fala de algo que é comprado. O que mudou? Mudou. É por isso que como igreja nós precisamos, querido, ter celebrações como essa, para voltar à origem, para voltar, querido, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque ainda que as pessoas dizem, mas cada um tem a sua interpretação, mas o Espírito Santo só tem uma. Se você o tem, a interpretação vai ser a mesma. As pessoas costumam dizer, pastor, a escritura ela é difícil, cada um fala de um jeito. Eu vou tornar a dizer, se o Espírito Santo que há em mim está em você, ele não é um espírito de confusão, e o ensinamento vai ser o mesmo, e nós vamos caminhar em paz, à luz da palavra de Deus. Dentro de tudo aquilo que Martinho Lutero, a partir dos ensinamentos das 95 teses em Wittenberg, na igreja do Castelo, em 1517, se inicia, em resumo a tudo, eles vão colocar, querido, dentro desse dia tão glorioso, as 5 solas. Sola significa em latim somente. Aquilo que nós deveríamos seguir como sendo a verdade bíblica, imutável, para a igreja de hoje, para a igreja de ontem, para a igreja de amanhã. É dessas 5 solas que eu vim falar com você. A primeira delas, sola fide. Sola fide. Em latim, somente a fé. Entre os ensinamentos que os nossos irmãos do passado levaram de volta, querido, não para algo novo, mas para algo que sempre existiu a partir de Jesus e a partir dos apóstolos. Ele leva a um primeiro pilar, somente através da fé. Sola fide. Não há outro caminho. É humano? Não, é espiritual. É tocando e vendo? Não. É totalmente diferente. É crendo no que não se vê. É tendo convicção naquilo que não está tocando. É pela fé, meu irmão. Vamos caminhar juntos? Em nome de Jesus. Efésios 2. Efésios capítulo 2. Como Paulo vai deixar claro
que a salvação não é pelas obras. Efésios 2, verso 8. Sola fide, somente pela fé. Você encontrou? Efésios 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos. Você foi salvo mas foi pelo meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, amada igreja, é dom de Deus. Olha o que ele vai dizer, não vem de obras. Olha como ele deixava claro aquilo que tentavam ensinar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga eu posso, eu tenho. Não vem de obras, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, querido? Pastor, mas não está escrito na palavra de Deus que a fé sem obras é morta? Quem foi que escreveu? Tiago escreveu isso. No livro de Tiago você vai encontrar que a fé sem obras é morta. Mas não está contradizendo o que Paulo está dizendo, porque Paulo está dizendo não é por obra, mas é pela graça, pela fé que eu tenho nele. Mas uma coisa não contradiz a outra, porque o que se ensinava no passado é que pela obra se tinha salvação. Mas o que Paulo está dizendo é que uma vez salvos, naturalmente vão existir as obras. A obra não vem antes da fé. A obra não vem antes da salvação. Mas uma vez salvos, uma vez em Deus, uma vez certos do caminho que nós estamos, naturalmente você vai ser um homem e uma mulher de obras na terra. As obras vão acompanhar os que servem e os que temem a Deus. Eu vou dizer novamente, querido, sola fide. A partir do momento em que eu creio, a partir do momento em que eu tenho certeza do caminho que eu estou, naturalmente vai surgir um desejo de servir. Um desejo, querido, de fazer obras. É por isso que Tiago diz: se há fé, é impossível não estar fazendo. Se há realmente fé, certeza de salvação, é impossível não contar, não anunciar, porque essa água que entra, ela se transforma em fonte e ela já não cabe mais dentro de nós. Pastor, por que eu não tenho desejo de falar? Talvez porque não tenha dado tempo para ouvir. Talvez porque você tem ouvido tantas outras coisas, que essa água que você está tomando é tão pouco com relação ao que Deus tem para nós. Que Ele diz: eu te tirei de um lugar e te levei para um outro lugar, e esse lugar onde eu te coloquei é um ribeiro passando. Coloquei você num lugar seguro, numa terra espaçosa, e há um ribeiro passando no meio de vós. Você pode tomar dessa água todos os dias, querido. Ai, toma dessa água todos os dias, em nome de Jesus. O que Martinho Lutero ensinava é o que Paulo pregava, era o que Jesus ensinava. Se eu creio, se eu tenho fé, naturalmente nós seremos homens e mulheres de obras na terra. Amém, querido? Amém, igreja? A segunda sola, ensinada por aqueles que estavam levando de volta a igreja a sua origem, é sola escritura, somente através das escrituras. Vá até o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4. Sola fide,
somente através da fé. Sola Escritura, somente através das Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 4. Havia um debate entre os que eram de Paulo, os que eram de Apolo. E olha o que o próprio Paulo vai dizer. Você encontrou 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que se está escrito, e não vos ensoberbecendo a favor de um ou a favor de outro. Olha o que ele está dizendo, querido. Aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Amém, querido? Não vá além daquilo que está escrito. Pastor, como que eu vou saber o que está escrito? Lendo. Como eu saberei o que Deus tem para mim? Porque a sua palavra é escritura para mim. Lendo o que se está escrito. Porque a leitura bíblica, a palavra de Deus, a fé nesta palavra é a nossa prática diária. É a forma que nós devemos andar. A igreja, querido, que quer saber o que Deus tem para ela, ela precisa voltar à palavra. Ela precisa devorar a palavra. Ela precisa comer dessa palavra. Essa letra tem que se transformar em comida na tua vida. Sola Escritura. Somente através das Escrituras. Aquilo que está escrito. Os homens diziam: Apolo é melhor, Paulo é melhor. O que Paulo ensina, o que Apolo ensina, o que nós devemos fazer? E Paulo disse ele mesmo: nenhum nem outro. É soberba se nós olharmos e apontarmos mais eu ou mais Apolo. Mas que vocês não possam ir além daquilo que está escrito. Como filho de Deus, eu faço um apelo. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa ter o hábito de ler as Escrituras. Querido, você passou anos da sua vida sem tocar na palavra de Deus. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço seus dias. Mas eu posso dizer, pela dificuldade que há na igreja de ler as Escrituras, quanto mais distante dela. Que mal nós tínhamos era Salmo 23, era Salmo 91, aberto na cabeceira das nossas camas, como um amuleto, como um enfeite dentro da nossa casa. Mas nós passamos vários anos da nossa vida sem ler as Escrituras. E hoje nós temos, querido, a revelação do Espírito Santo de Deus, que tudo que você precisa está aqui. Para o angustiado, o remédio está aqui. Para o desanimado, o remédio está aqui. Para o abalado com as coisas dessa terra, a tua vitória está aqui. Tudo o que você precisa, para os jovens, para as crianças, para os casados, para os solteiros, para a igreja, para os homens, para as mulheres, para os idosos, para as crianças, tudo está na palavra de Deus. Nada mudou. Sola Escritura. Somente através da palavra. O terceiro ensinamento base para essa igreja voltar para os primórdios, para o início: solos Christus. Solos Christus. Em latim, somente através de Cristo. Somente através de Cristo.
João 5. João 5. Ai, pastor, mas nós estamos lendo tanta palavra hoje. Sola Escritura. Amém? Ai, querida, é maravilhoso. João, capítulo 5. Sola Fide, Sola Escritura, Solos Christus. João 5. Ele está aqui. O Christus. Amém, querido. Na figura do Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer. João 5, no verso de número 39. Olha a ordem de Jesus para nós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Você está em busca de vida, querido? Examinai as Escrituras. E ele continua dizendo: e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas, amada igreja, que de mim testificam. Sabe como nós chamamos essa palavra? Esse versículo? O versículo de convergência. Tudo aponta para Ele. Toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Ele mesmo está dizendo: examinai as Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, e você vai descobrir, querido, que tudo aponta para Ele. Se você ler o Antigo Testamento e você encontrar a passagem de Abraão indo sacrificar seu filho, o Isaac, a Bíblia diz que de longe ele vê o monte, e ele olha aquele monte, querido, Moriá, e ele se alegra, diz a palavra de Deus. E ele diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o menino, nós vamos subir e nós voltaremos. Lá em Hebreus, nos homens da fé, você vai encontrar o texto bíblico dizendo que ele viu. E ele viu naquele monte um altar levantado. E ele viu, querido, algo sendo levantado naquele monte. O que viu Abraão, que fez ele ter tamanha fé de que ele iria voltar? Ele viu Jesus levantado. Ele viu a morte, mas ele viu a ressurreição. Ai, querido, ele viu a morte, mas ele viu a ressurreição. Tanto é verdade que ele estava convicto. Na hora que ele levantou aquele cutelo, o que ele tinha visto era capaz de trazer uma fé tamanha: se eu imolar o menino, ele é suficiente para trazer vida nele de novo. Não havia ressurreição ainda. Não havia nenhum relato de ninguém sido trazido à vida, mas ele viu Jesus levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que apontava a serpente no deserto, apontava para o Cristo. Quando nós lemos, querido, a respeito do tabernáculo, e de toda a menção que se faz, em tudo que Deus diz para aqueles homens que decoravam o tabernáculo, que aprontaram o tabernáculo, Moisés tinha liderança e passou para Arão, e todos eles tinham uma instrução exata de como deveria ser tudo: cortina, mesa, pães, tudo apontava para Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. Solos Christus. Não há nada na nossa vida que não aponte para Ele. Diga para o teu irmão: não há nada, meu irmão, que não aponte para Ele.
O que a igreja estava fazendo? Apontando para muitas coisas. O que o Brasil está fazendo? Apontando para muitas coisas. Agora há pouco, querido, a notícia que se tem é que nós temos mais, uma vírgula bem grande, né? O catolicismo romano tem mais uma santa no país. Se canonizou mais uma agora há pouco tempo. Pastor, mas não foi uma boa mulher? Ah, claro que sim. Eu penso que pelas obras dela, claro que sim. Tinha um coração de fé? Também acredito. Foi salva, não foi? Isso é com Deus. E não compete a nós. Mas eu sei, querido, segundo a Escritura, as Escrituras, que está em 1 Timóteo, que há um só Deus, e há um só mediador, entre Deus e os homens, aquele que se fez redenção, e pagou a dívida de todos os homens. Ele se chama Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Porque solos Cristos, porque é a verdade bíblica, porque Ele é o único mediador, porque Ele é o único caminho. Quanto tempo nós perdemos da nossa vida seguindo outras coisas? E o homem que não tem, querido, fé genuína, Escritura enfincada dentro dele, ele continua seguindo Cristos e outras coisas. Mas a palavra de Deus diz que somente o Cristos é o mediador, é quem me leva para a presença do Pai, e quem vai salvar a minha vida e salvar essa igreja. Somente solos Cristos. Pedro está diante do sinédrio, a igreja do início, a igreja apostólica, e eles vão perguntar para ele: em nome de quem? De onde vem esse poder? Atos 4. Abra lá. Atos 4. Aleluia. Ele está aqui. Nós falamos o nome dele, ele sempre vem. Fala que eu te ouvo, Espírito Santo. Fala que eu te ouço. Atos 4, no verso de número 7, pondo-se no meio, eles perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje nós somos interrogados acerca do benefício que foi feito a um homem enfermo e de como esse homem foi curado, então seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse é que este está diante de vós. Em nome de quem vocês curam? Em nome de quem esse homem enfermo foi curado? Em nome de quem vocês têm tanto poder? E Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a palavra e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é no nome dele que nós
curamos, é em nome dele que nós libertamos, é em nome dele que a vida das pessoas muda. Tem muito líder religioso, querido, levantando e dizendo: é no meu nome que as pessoas são curadas. Tem muito líder protestante dizendo que é pelo tamanho da oferta que o enfermo foi curado. Tem muito crente buscando dádiva para dizer que Deus é bom. O Senhor está nos chamando para voltar para a origem. O Senhor está nos chamando para andar por fé, meu irmão. Pastor, é difícil. Se fosse fácil, Ele não reunia eu e você numa noite como essa para falar dessa verdade. Vai precisar andar por fé. Vai precisar devorar a palavra. E vai precisar fazer de Cristo a sua vida. Alguém interessado? Somente através de Cristo. A quarta sola gratia. Em latim, somente através da graça. Amém, queridos? Somente através da graça. Mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8, vai dizer que a graça é um dom de Deus. Amém? Por isso, é um dom de Deus e que traz salvação. Nós lemos no início, quando nós falamos de sola fide, de fé. Nós lemos esse texto. Interessante, querido, que a graça, ela é uma manifestação que ela vai requerer de cada um de nós o interagir com esse poder. Nós encontramos muitas igrejas que não querem a manifestação da graça. Assim como nós encontramos muitas igrejas que manipulam a manifestação da graça. Nós temos os dois extremos. Nós temos igrejas, preste atenção, igrejas protestantes, igreja que crê em Jesus, mas que elas não querem manifestações de poder. Elas querem viver debaixo da lei, elas ensinam a fé, mas elas não querem a manifestação do Espírito. Existem igrejas que elas inventam a manifestação do Espírito, e elas dizem que tudo foi a graça que fez, quando na verdade foi uma invenção de doutrina. Pastor, como é que então que nós vamos discernir o que é graça de Deus na nossa vida? De novo, o Espírito Santo. Nele não há dúvida. E por que a gratia vem depois do Christus? Porque sem Christus não há gratia. Sem Cristo não há graça. Diga para o teu irmão: sem Cristo na sua vida não haverá graça. Porque a graça é um presente. A graça de Deus é uma dádiva. A graça de Deus é o que torna você quem você nasceu para ser. E quem capacita você a fazer o que nasceu para fazer. Isso é o que, pastor? Graça. É manifesta através de quem? Do Espírito Santo. Quando os apóstolos estavam naquele cenáculo, o Senhor disse ao Pai, muito antes: eu vou para junto de ti, mas envia para eles o Consolador. E Ele vai dizer para os discípulos: ficai no tabernáculo, ficai no cenáculo, até que vocês sejam revestidos de poder.
Ele vai de Jerusalém, ficar em Jerusalém, não saem de Jerusalém, mas a verdade é que eles estavam num cenáculo. E quando eles estavam naquele lugar, a Bíblia diz que a graça de Deus os alcançou. O Espírito Santo trouxe poder. Poder, querido, que está na vida dessa igreja. Todas as vezes que eu digo para você a respeito de um testemunho, a respeito da comunidade de Filadélfia, fala dele. O que há de mais especial? A presença dele, a graça dele. Quando Paulo, querido, tinha um espinho na sua carne, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, eu estou sendo enfrentado por esse espinho na minha carne, está doendo, não está sendo fácil lutar contra isso. Senhor, se possível, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor vai dizer para ele: a minha graça te basta. Mas ele diz mais: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça se aperfeiçoa na sua dependência. Eu torno fraco forte. O que é isso? Gratia. Nós precisamos voltar, querido. Fé, palavra, Cristo, graça. E por último, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Quanto sobra para os homens? Nada. Quanto sobra para as instituições? Nada. Quanto deve sobrar para as igrejas? Querido, de glória? Nada. Toda a glória é dele. Todos os seus dias você deve ser um anunciador da glória de Deus, para que se alguém perguntar qual merecimento você tem, o que dádiva é tua, você possa dizer: nenhum merecimento, toda glória é dele. O Pedro vai ser visitado, e ele vai ter a visão lá dos animais que descem num lençol. E a Bíblia diz, querido, que depois da visão, o Espírito do Senhor vai dizer para ele descer na casa de Cornélio. E o Cornélio que estava na sua casa também vai ser visitado. E o Espírito do Senhor vai dizer para ele que um homem do Senhor vai descer até a casa. Ambos sabiam o que iria acontecer, embora algo muito especial acontece quando Pedro, ele desce na casa. Atos 10. Atos 10. Quando ele desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio, ao ver o Pedro, olha o que ele vai fazer. Atos 10, estamos juntos? Verso de número 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E Cornélio, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro logo levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Só lhe deu glória.
Levanta, Cornélio, porque eu também sou homem. Querido, não sobra glória nenhuma para nós. Pastor, ainda assim você quer servi-lo? É uma honra, é uma dádiva. O moço me perguntou a um culto passado, a 2 cultos passados aqui: ó, fulano quer vir aqui na igreja, tem uma posição na cidade, está querendo vir aqui, mandou te dizer, pastor, que não é para confundir as coisas. Como que nós recebemos? Eu disse para ele: passa pela porta, recebe um abraço, senta na cadeira, se quiser oração, no final do culto eu oro. Sola Dio, glória. Se apresenta, querido, como nós apresentamos todos os visitantes, e nós amamos receber os visitantes. Se é uma autoridade, anunciamos dizendo: tal autoridade está aqui, porque a Bíblia diz que as autoridades merecem um reconhecimento. Nós devemos honrar as autoridades da terra. Mas glória, recebimento diferente, ai, querido, não cabe nesse ministério. Sola Dio, glória. Atos 14. Estou terminando, viu, amado? Atos 14, verso 8. É Paulo e Barnabé. Estou falando da igreja apostólica, da igreja do início, da igreja que não estava corrompida ainda. Você encontrou? Atos 14, 8 diz assim: estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo. Falar de quem? E Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E a Bíblia diz que aquele homem saltou e andou. As multidões, querido, de Listra, daquele lugar, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e eles desceram até nós. Olha a idolatria do povo, querido. Fizeram deuses semelhantes aos homens, e eles desceram até nós. Era Paulo e Barnabé. E chamaram de Júpiter a Barnabé, e chamaram de Mercúrio a Paulo. Não é marmota, querido? Porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta, eles trouxeram muitos touros e muitas grinaldas, e queriam com a multidão sacrificar-lhes, fazer sacrifício por eles. Ai, querido, eu fico pensando em líder religioso da época de hoje. Eles iam assentar e ver todos os animais sendo sacrificados por eles. Mas ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades, dessa idolatria, ao Deus vivo, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e tudo o que neles há. Ai, querido, eles eram crentes de verdade. Isso mexe comigo. Eu olho para a minha vida, aquele diante de textos como esse, eu digo: Pai, quanta fé me falta. Quanta verdade falta na sua igreja.
homens querem glória. A igreja se rela dela, ela diz: está doendo, eu vou embora. Ela não aceita, querido, uma palavra às vezes. Se bem que dessa igreja, eu posso dizer, essa igreja, ela é de Deus, ela é obediente. Ela é uma igreja que tem aprendido a andar com Deus. Eu tenho visto crescimento na igreja, crescimento na minha vida, na minha família. Nós temos andado junto em crescimento. Mas eu tenho visto, querido, ainda meninos da fé. E é por isso que a palavra de Deus nos traz para um dia como esse, para dizer: somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente através de Cristo, somente através da sua graça, para que toda a glória seja de Deus, porque somente a glória para Deus. 5 solas que devem nortear o nosso caminho. Diante de tudo, viu, querido? Analisar nossa vida e apontar para nós mesmos de que forma nós estamos andando. É por fé? É pela Escritura? Ou é por um culto que nós viemos ao mês e nós falamos: essa palavra vai dirigir minha vida, ela vai servir para hoje, para amanhã, querido. Olha, no final da tarde você já vai ter que buscar porção nova. Que a vida com Deus é relacionamento. Se eu estou cheio hoje, eu preciso manter meu rosto aceso amanhã, na presença do Espírito Santo. Eu vou terminar em Romanos 11. Aleluia. Romanos 11. Digno sola fide, sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Dio glória. Romanos 11, você encontrou? Verso 36. Eu vou ler e você repete. Amém? Repita isso: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O resumo de todo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, meus irmãos, a ele eternamente. Porque dele, por ele e para ele tudo, nossa vida, família, ministério, trabalho, nossos dias, nosso tempo, nossa alegria, nosso futuro, nosso ânimo, tudo para Ele. Ai, pastor, não sobra nada para mim. Glórias a Deus eternamente. O dia em que eu olhar para a minha vida e puder dizer: tudo que eu sou e tudo que eu faço tem a ver com Ele. Ai, querido, eu vou ficar tão satisfeito. Tudo que eu sou e tudo que eu faço, mas não tem nada que não tenha a ver com Ele. Porque ainda hoje tem coisa que eu faço que não tem a ver com Ele, embora eu saiba que todas as coisas sejam por Ele. Tem coisa que eu ainda
penso de uma forma humana, reajo de uma forma humana, mas nós estamos crescendo por uma estatura de varão perfeito. Continua na tua fé, continua lendo, porque as Escrituras falam dele. Continue em Cristo, continue permitindo a manifestação da graça dele, e que em tudo na sua vida a glória seja de Deus. Deixa ele ser o centro. O Zé de manhã está aqui no louvor, ele disse assim: pastor, enquanto você estava ministrando, eu vi Jesus no centro. Coisa linda, né? Ele está no centro, antes da fé e da palavra. Depois tem a graça e tem a glória. Eu disse para ele: Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, na verdade, é o centro de todo o meu ser.